A gente deu aquele pequeno testemunho, mas eu queria que todos tivessem as suas Bíblias abertas, por favor. Glória a Deus. É bem verdade que não dá para dizer tudo hoje, mas quem sabe nesses 3 dias será dissecada muitas coisas importantes e vocês devem trazer papel e caneta para anotar, porque isso é muito bom. Mas o lema de Gálatas está em Gálatas 4:19. Vou apenas revisar o que disse na abertura. Quando Paulo disse àquela igreja na Galácia: meus filhinhos, os irmãos observam o apreço, o carinho, o amor com que ele estava transmitindo esta mensagem para eles. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. E eu fiz alusão a um testemunho daquela jovem universitária ali no ônibus. E eu não sei se todos perceberam, mas só a lembrança daqueles fatos me levaram outra vez as lágrimas aos olhos, porque foi algo impactante, muito importante, para minha edificação até hoje. Aí Paulo diz: por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando ele disse até que, ele estava dizendo: eu não desisto, eu não vou desistir de vocês. Aconteça o que acontecer, mas eu não vou desistir de vocês. A preocupação de Paulo era muito grande, dado ao que estava acontecendo na Galácia. Este é o fundo histórico, que obviamente não vai dar para a gente trazer isto, mas o problema era que os crentes, os que se haviam convertido do judaísmo para o cristianismo, os judeus, eles queriam trazer de volta a prática da lei, e isto trouxe aos novos convertidos uma preocupação, um transtorno, porque eles ficaram agora confusos se estavam salvos ou não, ou para que realmente eles pudessem serem salvos, eles tivessem que voltar à prática da lei. E foi exatamente esta razão maior pelo qual Paulo tomou a escrever a eles um ensino prático, trazendo exemplos pelos quais eles podiam assimilar a verdadeira razão do que eles haviam recebido. E uma das perguntas contundentes de Paulo foi: vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou pela graça? Isso marcou. Então Paulo disse que estava sofrendo dores de parto até que Cristo fosse formado neles. Uma vez que Cristo é formado em nós outros hoje, aí sim nós manifestaremos
ou nos manifestaremos no mundo como luzes, como filhos de Deus. Romanos 8:19, a gente chega lá. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 38, ele disse: outra vez, vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Observem que a preocupação de Paulo era que Cristo fosse formado em cada um daqueles que já eram cristãos. Mas o que ele queria é que eles fossem não apenas cristãos, não apenas para defender uma bandeira religiosa, mas o que Paulo queria é que eles experimentassem na verdade o que era ser um verdadeiro cristão. Por isso ele disse: até que Cristo seja formado em vós. E sabiamente nós escolhemos este tema, cristão autêntico, que quer dizer cristão que não é falso, é verdadeiro, cristão que não é negativista, mas é positivista, cristão que não deixa dúvida quanto à sua crença, à sua fé, seus conceitos, cristão que é verdadeiramente autêntico pelo selo da promessa que ele recebe de Deus através do Espírito Santo, que ele recebe quando Cristo entra na sua vida e o sela com o Espírito Santo. Levante a mão, os verdadeiros. Oh, glória! Havia um moço que se vestia de branco, já contei isso em outras oportunidades, mas vale a pena trazer de novo aqueles que não ouviram ainda. E ele se vestia todo de branco, calçava um tênis branco, calção branco, uma camisa branca, e ficava na orla, e tornou-se conhecido, e alguém começou a chamá-lo de marinheiro, e aquilo pegou. E ele passou a ser chamado de marinheiro, e as pessoas que ia ouvindo aquilo, ia repetindo a mensagem, e de repente agora todo mundo acreditava que ele fosse um marinheiro. Mas um certo dia alguém estava se afogando, e lembraram deles: corre, chama o marinheiro. E correram à procura do marinheiro, e o encontraram, que ele vivia sempre ali na orla, e disseram: marinheiro, corre, socorre. Ele disse: o que está acontecendo? Disse: tem alguém ali morrendo afogado. E ele disse: e aí? Disse: não, viemos buscar você para salvá-lo. Ele disse: mas eu não sei nadar. Disse: como? Você não é marinheiro? Ele disse: só de nome. Quando Paulo fala no cristão autêntico, ele está falando de alguém, não que defende uma bandeira religiosa, não de alguém que é membro de uma associação, de uma igreja, mas ele está falando de alguém que tem registro no livro da vida, no céu, que tem o Espírito Santo e que reflete a glória de Cristo em sua vida. Mas escutem, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, porque o cristão autêntico, ele não consegue, número 1, ficar parado, número 2, ficar escondido, número 3, não refletir a glória de Cristo aonde ele estiver. Por quê? Porque ele é autêntico. Romanos 8, versículo 19, disse Paulo: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8 e 19.
porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E aí eu peguei a Bíblia na linguagem de hoje, e está lá escrito desta forma: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Você não entendeu? Entendeu não? Deixa eu dizer de novo. Escute. Para você ter uma ideia do que nós estamos falando. Primeiro, o mundo jaz no maligno, está escrito. Segundo, este mundo em que nós estamos vivendo, o nosso hoje, está de cabeça para baixo. Terceiro, estar apodrecido pelo pecado. Cada dia está sendo destruído, socialmente, economicamente, moralmente, sobretudo espiritualmente. As coisas estão pelo avesso. O mundo está prestes a explodir. Porém, ainda não aconteceu coisas piores por conta desta igreja que está nele. Então Paulo agora diz que a ardente expectação da criatura, ou seja, há uma diferença entre filho e criatura. Nós não somos criaturas de Deus, nós fomos. Hoje você não é criatura, hoje você é filho. Olha para quem está perto de você, diga: você não é criatura. Diga: você é filho, filho de Deus. E filho de Deus tem autoridade, tem poder, tem vida, tem testemunho, não tem medo das coisas sobrenaturais, dos ocultismos, não, porque ele é filho, tem pai que lhe garante. Então, a ardente expectação da criatura, ou seja, o mundo, eu disse o quê? O mundo está esperando algo da sua parte. Deixa eu dizer outra vez: o mundo está esperando impacientemente o momento em que os crentes vai se manifestar. Glória a Deus. Observe que o universo todo espera que, com muita impaciência, o momento que Deus vai revelar os seus filhos, quem verdadeiramente eles são. Então é exatamente isto que Deus quer fazer na minha geração, na sua geração, na nossa geração: manifestar os filhos de Deus. Manifestar os filhos de Deus. Manifestar significa ato de dar a conhecer-se, significa se revelar, significa se pronunciar publicamente como filho de Deus. A Bíblia diz que o Senhor veio para aqueles que eram seus, a saber, os judeus. Mas os judeus não os receberam. Mas a todos que o receberam, a este sim, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando diz todos, entra eu e entra você. Ele nos fez filhos de Deus pelo sacrifício do Calvário. E através daquele sacrifício, Ele nos deu um novo nome escrito numa pedrinha branca no livro da vida. Através daquele sacrifício que nós nos tornamos filhos de Deus, Ele nos deu uma indenização
identidade com Ele. Aleluia. Cristão, não ouvi, cristão, o quê? Autêntico, diga autêntico. E isto, um cristão autêntico, ele tem uma identidade. Ele é parecido com quem? Com Cristo. Por quê? Porque ele anda com Cristo. Glória a Deus. Em todo tempo Deus tem levantado homens que manifestam seu caráter em suas vidas, para que aquela geração não se corrompa e que vive em conflito, tenha os seus conflitos resolvidos, graças aos que se identificam com Cristo, que identificam com Deus e tem a palavra profética que muda situações. Oh, aleluia. Deixa-me lembrá-lo de alguém parecido com você. Aleluia. Vou lembrar alguém parecido com você. Abel. Diga Abel. Abel. Em que Abel parece comigo? Em que Abel é parecido com você? Na manifestação. Manifestação do quê? Da obediência. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Abel era filho de quem? Abel era filho de quem? Isso, Abel era filho de quem? Adão. Glória a Deus. Mas está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que pela fé, então Abel se manifestou através da obediência, e pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, porque ele deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor para Deus. Então, meus amados irmãos, Abel se identificou e se identifica com você através da obediência. Aonde está a juventude obediente desta igreja? Essa juventude é aquela que se identifica com quem? Com Abel. E aquele crente autêntico é obediente, e o crente obediente, ele dá o seu melhor para Deus. Por que vocês estão aqui nesta noite? Vocês deviam estar em casa, deviam estar no shopping ou qualquer outra coisa, como todos estão fazendo, mas vocês estão aqui. Por que vocês estão aqui? Porque vocês vieram adorar, porque vocês vieram sacrificar ao Senhor, porque vocês vieram dar o seu melhor para o Senhor, porque vocês vieram, porque vocês são cristãos verdadeiros, são cristãos autênticos, são cristãos que obedecem e servem ao Senhor, são cristãos que alcançam testemunho diante de Deus. A Bíblia diz que Abel, ele obteve testemunho de ter sido justo. Ele foi provado, mas ele foi aprovado por Deus. Então, ser autêntico é carregar uma marca que o diabo não pode apagar, que o mundo não pode apagar, que a calúnia não pode apagar e que ninguém pode apagar. Então você tem a marca da obediência. Mas escutem, deixa-me lembrar de outro cristão autêntico, Enoque. Diga Enoque. Isso. A autenticidade de Enoque se manifestou através da santidade. Através da santidade. Gênesis capítulo 2, 22 a 24, que nós não vamos ler. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus.
Enoque andou com Deus. E nós também estamos andando com Deus. João, o apóstolo, na sua epístola, ele diz: aquele que diz está em Cristo, mas diz de verdade, que é autêntico. Aquele que diz que anda com Cristo deve andar como Cristo andou, em obediência ou em santidade. A Bíblia diz, amados irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que Enoque, antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Cristão autêntico anda em santidade, e quem anda em santidade agrada a Deus. É necessário ser santo. Está escrito, Pedro diz que devemos ser santo como o Pai Celestial é santo. Santidade, glória a Deus, significa separar de todas as coisas que desagradam a Deus. Ser santo para o Senhor é fazer uma entrega de abandonar todas as coisas que entristecem o Espírito Santo e se voltar para Deus. Santidade para que você possa atravessar este mundo sem se contaminar com ele. Você pode ir para a escola, pode ir para a faculdade, pode ir para o trabalho, pode pegar o coletivo, pode pegar o transporte alternativo, pode estar em qualquer lugar, mas aonde você está, você é uma luz, você é santo. Você junta, mas você não se mistura, porque crente é óleo, não é água. E se colocar água e óleo no mesmo recipiente e chacoalhar, quando colocar o recipiente num lugar plano, a água, meus amados e queridos irmãos, desce, mas o óleo sobe. Bota um crente no meio do monte de pecador, e quando termina a reunião, o crente está em cima e o pecador está embaixo, porque ele é cristão autêntico, porque a presença de Deus na vida dele faz a diferença. Ele atravessa o mundo, mas não se contamina no mundo, porque ele atravessa a pé enxuto. E porque ele não se contamina, pastor? Porque ele não atravessa o mundo sozinho. A presença de Deus vai na vida dele. A Bíblia diz, meus amados irmãos, quando Deus disse a Josué que ele atravessasse o Jordão, ele passou 3 dias do lado de cá e se preparou, e Deus falou com ele e disse: Josué, coloque a arca nos ombros dos sacerdotes, hoje dos pastores. Coloque a arca e ponha ela na frente. A presença de Deus tem que ir na nossa frente, porque indo à presença de Deus, Deus faz com que o Jordão se abra. A presença de Deus vai com você. O mundo sai da frente, o pecado sai da frente, a pornografia sai da frente, a prostituição sai da frente, e você passa a pé enxuto, dando glória a Deus e aleluia, e dizendo: só o Senhor é Deus. Enoque, manifestação da santidade. Ele atravessou. Nós estamos atravessando. Mas a intimidade, o relacionamento dele com Deus foi tão estreito, que Deus disse: sabe de uma coisa, Enoque? Dá mais não, meu filho, para você continuar no mundo. Mas o Senhor disse: não. Quer vir para cá? Ele diz: agora mesmo. Aí o Senhor: escute, olha para o irmão que está ao teu lado, diga: está chegando a hora. Diga: a nossa intimidade com Deus é tão grande que a qualquer momento a trombeta toca e a gente levante a mão e adore. Enoque,
A Bíblia diz lá em Judas versículo 14, porque Judas não tem capítulo. Versículo 14 diz que Enoque, ele teve uma visão antes de ser arrebatado. Eu vi isso acontecendo na prática. Glória a Deus. Eu já vi muita coisa na vida. Deus já me deu muitos privilégios. E um dos privilégios foi este. Eu era diretor de um albergue de idosos. Passei 8 anos como diretor ali daquela casa. E havia ali um velhinho muito crente, mas muito crente mesmo. Glória a Deus. E ele me chamou e disse: pastor, olha ali, pastor, olha ali. Começou a, olha ali, pastor, olha ali. Eles estão vindo. E tem um general na frente. E estão todos de branco, pastor. Estão todos de branco. Estão todos falando e se alegrando. Glória a Deus. E começou a glorificar a Deus. A princípio eu não entendi, mas de repente eu comecei a sentir aquela presença. E ele foi dizendo, foi enfraquecendo e foi caindo. E eu segurei ele. E eu estava certo de que o que aconteceu com Enoque estava acontecendo com ele. Com Enoque aconteceu, depois você em casa, você lê, Judas 14, Enoque diz: eis que vejo o Senhor entre as suas miríades de anjos. Aleluia! Esteja certo de uma coisa, que o mundo está esperando a minha e a sua manifestação. É por esta razão que nós não podemos ficar calados. Na sua escola, grite que Jesus Cristo é o Senhor. No seu trabalho, grite que Jesus Cristo é o Senhor. Aonde você for, abra a sua boca e testifique daquilo que você conhece, que viu e que experimentou. Esta é a manifestação de santidade. Mas temos também um homem autêntico como Abraão. A manifestação de Abraão é a manifestação da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos crer incondicionalmente em todas as escrituras, do Gênesis a Apocalipse. E tudo que está escrito é para proveito nosso. E todas as promessas, sim, nelas seja o amém para a glória de Deus. É para mim, é para você também. A Bíblia diz em Hebreus 11:8 que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A Bíblia diz que Abraão foi chamado por Deus e foi obediente à sua chamada. A Bíblia diz que Abraão peregrinou na terra da promessa. Ele saiu sem saber para onde ia, mas foi Deus que havia lhe chamado. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós precisamos crer na palavra, precisamos crer nas promessas, precisamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Não precisamos condicionar a palavra nem a vontade de Deus em coisa alguma. Nós temos que simplesmente obedecer. Quando Abraão foi posto à prova, ele entregou o seu próprio filho em sacrifício. Ele levou seu filho ao Moriá, e no caminho do Moriá, aleluia, ele parou no sopé do monte. O filho parou, olhou para ele. Isaac, 17 anos, era o filho da promessa, e ele disse: meu pai, eu estou vendo aqui a lenha, oh aleluia, estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Aquilo rasgou
o coração de Abraão, porque Deus tinha pedido que ele sacrificasse o seu filho. E você sabe o que é isto? Ele estava dizendo: leve o seu filho, coloque em cima de uma pedra, pegue um cutelo, amarre o seu filho, e na garganta dele você vai sangrá-lo, e ele vai debater-se até morrer. É o sacrifício que eu quero. E ele fez o quê? Ele obedeceu. Aleluia. Por que ele tinha coragem de fazer isso? Tinha. Por quê? Porque Deus era maior na vida dele, porque Deus era melhor na vida dele. Mas ele não tinha amor pelo filho? Tinha, mas foi Deus que pediu em sacrifício. Ele não tinha condição de gerar um filho, mas Deus, como casal, mas Deus deu o filho. E agora Deus pede. E o que foi que ele pensou? Ele pensou assim: se nós não podíamos ter filho e Deus nos deu, se Deus mandou entregar, eu entrego, e ele me dá outro, ou ressuscita este, porque ele é Senhor, é poderoso, e eu devo obedecê-lo. Quem está quem está disposto a obedecer a Deus, independente de qualquer coisa, levante a mão e glorifique. Aí Deus, Isaac disse: e o cordeiro? Abraão olha para ele com o coração partido e disse: meu filho, Deus para si, cordeiro proverá. Aleluia. E levou o menino, e lá no monte deita o garoto, levanta o cutelo para fazer o sacrifício, e de repente um cordeirinho berra atrás dele, preso pelos chifres. Quando ele olha, está a provisão de Deus. Aleluia! Por isso Jó disse: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei, porque Deus é Senhor. Deus é Senhor. Aí está a manifestação de um crente autêntico. Um crente autêntico, ele crê em Deus incondicionalmente. Um crente em Deus sabe que o nosso Deus é escudo forte, é proteção, é libertação, é livramento. Aleluia. 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 Mas, queridos, vamos concluir. Se dessemos tempos, ainda falaríamos de José, ainda falaríamos de Jó, a manifestação da retidão, ainda falaríamos, meus amados e queridos irmãos, a manifestação do poder de Deus na vida de um cristão autêntico, que era Elias. Elias, que corajosamente colocou o dedo polegar na cara do rei Acabe e diz: não vai chover durante 3 anos e 6 meses, e não choveu mesmo. E a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a mim e a você, mas ele tinha autenticidade, e por isso Deus confirmava a palavra em sua boca. Ele era homem semelhante a mim e a você, era sujeito aos mesmos sentimentos ou paixão, mas ele era homem de oração. Crente autêntico, irmão, ora. Aleluia. Aleluia. Se o tempo nos permitisse, ainda falaríamos de um jovem como Daniel, que não vai para a Babilônia fazer turismo, que não vai para a Babilônia atrás de emprego, mas ele é levado pelas circunstâncias. E quando nós não temos escolhas, na vida tem disto:
há muitas coisas que você não tem escolha. Você é levado pelas circunstâncias. Glória a Deus. Olha para quem está ao seu lado. Diga: quando você for levado pelas circunstâncias, não precisa ter medo. Diga: Deus te acompanha. Deus vai com você. Ele entrou na Babilônia levado, mas a Babilônia não entrou nele, porque ele entrou como hebreu e disse: mas permanecerei hebreu e sairei hebreu. Crente autêntico é assim. Sou crente, aleluia, aleluia. Sou pentecostal, sou barulhento e não abro mão dos meus conceitos, porque eu sei de quem eu recebi. Aleluia. E Deus fez eles prosperarem na Babilônia. Conseguiram mudar os seus nomes, mas não conseguiram mudar o seu caráter. Aleluia. Glória a Deus. E eles não se dobraram, não se curvaram. Por quê? Olha para quem está perto de você, diga assim: não basta passar pela vida. Diga: tem que ter um propósito. Escute, Daniel entra na Babilônia. Daniel entra na Babilônia, mas ele entra com um propósito, com dois propósitos. Primeiro, não se contaminar. Diga para quem está perto de você: não se contamine. Não se contamine com o mundo, nem nada que há no mundo. Isso. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Glória, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então Daniel estava na Babilônia, mas disse: Babilônia, de jeito nenhum. Meu negócio é Jerusalém. O nosso negócio não é mundo, o nosso negócio é céu. Aleluia. O nosso negócio não é conquistar embaixo, é conquistar em cima. Não se contaminou. Aleluia. Segundo propósito foi propósito de relacionamento. Relacionamento. 3 vezes ao dia. Eu disse 3 vezes ao dia ele se colocava de joelhos. Aleluia. No seu quarto, na janela que dava para Jerusalém. Aleluia. Porque ele dizia: eu não posso perder Deus de vista. Você, jovem, não pode perder Deus de vista. Você, rapaz, não pode perder Deus de vista. Você, moça, não pode perder Deus de vista. Sabe o que é que Deus tem reservado para mim? Sabe o que é que Deus tem reservado para você nesta geração? Uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo é produzido no nosso homem interior através do Espírito Santo. E sabe quando esta vida é produzida em nós pelo Espírito Santo? Número 1, quando nós consagramos a nossa vida a Deus. Número 2, quando nós resolvemos obedecer a Deus. Número 3, como nós resolvemos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Então conheça Deus através da palavra, porque é as escrituras que nos revela a palavra de Deus. Conheça Deus através da oração, porque te leva a ver o céu aberto e ter comunhão com Deus. Conheça Deus através da obediência, porque é a obediência que leva você a receber o poder de Deus. Vamos ficar de pé. Deixa orar. Pode deixar a Bíblia aí. Segura na mão desse jovem, segura na mão desse irmão. Diga: eu quero mais de Deus. Só se quiser mesmo. Se não quiser, não diga. Diga: eu quero mais de Deus. Isso. Aleluia. Daniel queria mais de Deus. Irmãos, sabe quantos anos Daniel orou na Babilônia, no seu quarto com a janela aberta para Jerusalém?
64 anos de oração. Pense, 64 anos de oração. 3 vezes ao dia, no mínimo 1 hora de oração. No mínimo 1 hora, 3 por dia, 3 horas por dia, vezes 365 dias no ano, quando fosse de bissexto, 366, durante 64 anos. Faz a conta para tu ver o crédito que ele tinha lá no céu, aleluia. Mas isso trouxe uma guerra tão grande na Babilônia. Por quê? Porque ele tornou-se um dos grandes homens proeminentes daquela nação, porque ele tinha comunhão com Deus. A comunhão com Deus leva você a ser proeminente, digo, leva você a ter contato e ser bem abençoado por Deus. E o que aconteceu, pastor? Procuraram um defeito nele e não acharam, mas descobriram, porque eles estavam com inveja. Eu não sei como é que esse camarada chega lá como diz o nordestino, da caixa prego, chega aqui, toma o nosso lugar e se torna grande e quer mandar na gente. A gente tem que derrubar o poder que deram a ele. Derruba não, meu filho. Quem Deus foi Jeová, e quando Jeová dá, ele garante. Quando Jeová der, ele chorabacaia. O que é seu, o diabo não toma. Aleluia. Aí vasculharam a vida dele e não acharam nada, mas descobriram o segredo. Descobriram o segredo dele ser tão poderoso. Qual era o segredo? Era a oração. Olha de lado assim, diga: o segredo é a oração. Diga: vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Aí criaram um edito. Um edito não é uma lei, torna-se lei, né? É um decreto. Fizeram um decreto. Hoje vivemos a época dos decretos, né? Fizeram um decreto. Será a partir de hoje. Ninguém. Mas o objetivo era Daniel. Ninguém pode fazer petição a outro Deus, a nenhum Deus. Não pode. E Daniel, ele podia ter pensado, Linick, rapaz, é melhor a gente dar uma parada por um tempo. É a lei do menor esforço. Dá uma parada por um tempo. Não, irmão. O sangue pode dar no meio da canela, mas o crente autêntico, ele não abre. Não abre. Abre não. Aleluia. Xande corianda maia. Levante essa mão, leva chuinde. Segura. Amém. Agora. Por isso o que estranho bicoria braba churiam braba suquetaquetoria bacaia. Quem mandou fazer o decreto foi o mesmo que foi vigiar Daniel. Como é que chama lá? É o caboeta, né? É o caboeta. Aleluia! Pegou Daniel orando. Aí foi olhar e disse: tem um desobediente aqui, tem um rebelde aqui. Aí começaram. Manda chamá-lo. Diz: olha, infelizmente a lei não pode ser revogada, a lei dos medos e persas. Felizmente você descumpriu, vai ter que ser jogado na cova dos leões. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o senhor tem medo de leão? Eu tenho. O meu Deus não. Aleluia. O problema, irmão, é a gente saber com quem estamos. Não é aonde você está, é com quem você está. Se na cova, se no fogo, na fornalha, se no mar, se na tempestade.
Se no vento contrário, o importante é com quem você está. Pergunta quem está perto de você: você está com quem? Qual foi a resposta? Vocês perguntou e responderam alguma coisa? Nada. Pergunta de novo, diga: você está com quem? Responderam? Responderam. Então diga: não se preocupe, que é só vitória. Deus nem empata, só vence. Diga: Deus não empata, só vence. Jogaram Daniel, mas o leão não pôde devorá-lo, porque Deus era na vida dele. Deus na sua vida é a maioria absoluta. Segura na mão do teu irmão agora, segura e aperta. Aleluia. Você que é batizado com o Espírito Santo, aleluia, vai orar em línguas agora. E a unção que está na tua vida, você vai passar para esse jovem que você está segurado na mão dele. Aleluia. Receba a unção que eu estou sentindo. Receba você agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga para ele: receba agora. Agora feche os seus olhos, entre na presença de Deus. A promessa está de pé. Ele disse: quando 2 ou mais pessoas no seu nome estivessem reunidas, ele estaria no nosso meio. E ele está aqui poderoso para salvar, para curar, para libertar, para abençoar, para batizar com o Espírito Santo e com fogo. João ouviu uma grande voz, como voz de muitas águas. Ele virou-se para ver quem falava com ele, e ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio estava um semelhante ao Filho do Homem. Era Jesus Cristo. Jesus estava no meio, e Jesus está no meio da igreja, está no meio da juventude, está pronto para salvar, está pronto para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Receba agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Receba agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a falar mistérios com Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não mudou, Ele é o Senhor. Ele permanece aqui nesta noite. Ele quer fazer algo grande e extraordinário em sua vida. Aleluia. O segredo é a vida consagrada. O segredo é a obediência à palavra. O segredo é a fé. Eu creio que você vai receber. E se você crê, você toma posse. E se você toma posse, o Espírito de Deus cai sobre a tua vida, como foi na casa de Cornélio, e você vai começar a falar outras línguas. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Receba agora o poder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Experimente agora o melhor de Deus na sua vida. Saiba de uma coisa, que somente Deus é o Senhor, e é Ele que quer fazer coisas extraordinárias em sua vida. Receba agora o batismo com o Espírito Santo. Olha para cima, porque é de cima que vem o socorro, o livramento, a bênção, a manifestação da glória, o poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus, eu já te vi na sarça ardente